começando mais um Salão Nobre, direto aqui do Museu do Senado, em Brasília. Ele largou o seu consultório particular e passou a se dedicar integralmente à montagem de uma rede pública que é referência mundial de qualidade, eficiência, inovação e atenção especial ao paciente com problemas de locomoção. Esta rede se dedica também à pesquisa, à educação e à produção de equipamentos, como a cadeira de rodas vertical e a mão eletrônica. E está espalhada por Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e São Luís. Nela se trataram, por exemplo, o cantor e compositor Herbert Viana e o carnavalesco Joãozinho 30. O nosso convidado defende e pratica uma concepção humanista de medicina, contrária à mercantilização da profissão e do caos do sistema estatal de saúde no Brasil. O Salão Nobre deste mês recebe o Dr. Aloísio Campos da Paz Júnior, cirurgião-chefe da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação. Para entrevistar o Dr. Campos da Paz, como é conhecido, o Salão Nobre vai contar com a participação do jornalista Rodolfo Lago, da revista Isto É, e do jornalista Murilo Ramos, da revista Época. Dr. Campos, o senhor vem de uma família de médicos, né? Campos da Paz na medicina é um nome bastante usual, não é isso? São 5 gerações. 5 gerações? Comigo, é. Seus filhos também, não? Não. Não passou isso? Não. Meus filhos, uma é formada em biblioteconomia e agora está seguindo a carreira de canto. Ela é cantora. Outra é desenhista industrial. E o rapaz é psicólogo. Muito bem. E alguns dos seus familiares também era dedicado a essa área da medicina? Ortopedia, reabilitação? Não. Eu acho que eu sou... Vamos ver se algum neto, né, decide, né? Fazer a 6ª geração. Doutor Campos, para o nosso telespectador que não conhece o Sara, eu falei aqui de que é uma referência mundial, está presente em várias capitais, mas muita gente ainda não conhece. Como é que o senhor resumiria o que é o Sara para um telespectador que não conhece? Bem, o Sara surgiu de uma oportunidade única que Brasília ofereceu à minha geração, que era você poder fazer tradição com... Eu tinha 24 anos de idade, né? Quando foi implantada a nova capital. Inicialmente era um pequeno centro de reabilitação. Dona Sara teve a necessidade de procurar assistência médica para uma das filhas fora do Brasil, na Inglaterra. Por uma coincidência, no mesmo lugar onde mais tarde eu fui fazer meu doutorado, na Universidade de Oxford. Estamos falando de Dona Sara Kubitschek. Sara esposa, Márcia Kubitschek. E a filha era a Márcia Kubitschek. Isso. Lá ela viu um centro de reabilitação. Então pediu ao Juscelino que construísse um em Brasília. Eles não sabiam bem o que era e convidaram o arquiteto Glauco Campelo para fazer o projeto daquilo que hoje se chama o Sarinha, que foi o primeiro prédio. Como o Glauco não tinha um programa definido, ele fez uma construção com espaços amplos, tinha uma piscina, enfim. Ele achava que aquilo seria a melhor maneira das pessoas colonizarem e ocuparem aquilo. Eu cheguei a trabalhar nesse pequeno centro de reabilitação em 60, quando eu vim do Rio, recém-formado. Mas uma das coisas que ficou claro para mim é que os desafios que a minha geração ia enfrentar, logo, eles eram incompatíveis com a aventura que nos trouxe a Brasília. Em outras palavras, ou a gente teria que ter uma formação mais profunda e formal, ou então ia ficar uma coisa muito aquém do que se sonhava para a nova capital. Aí eu batalhei e consegui uma bolsa e fui para a Inglaterra. Na Inglaterra, primeiro fui para a Universidade de Londres e depois para a Universidade de Oxford. E lá, por uma coincidência,
eu fui trabalhar no departamento professorial, como era chamado, do setor de ortopedia, chefiado por um catalão que tinha sido chefe dos serviços médicos republicanos e tinha imigrado para a Inglaterra. E chegou a professor na Universidade de Oxford. Ele me recebeu para treinar e ele tinha um plano em mente. O Juscelino tinha convidado ele para fundar a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. E chegou um garoto atrevido lá e ele achou que devia apostar em mim. E me fez um treinamento completamente não convencional e fora dos padrões que os meus colegas seguiam. Eu conheci 16 lugares onde, nos chamados anos de ouro, na década de 60, o conhecimento estava sendo criado, gerado. Tanto é assim que quando eu voltei, eu abri uma revista de especialidade, 10 anos depois eu já sabia daquilo, porque tinha conhecido a pessoa que tinha gerado aquele conhecimento. Bem, quando eu voltei, eu fui para o Hospital Distrital, hoje Hospital de Base, dirigi a ortopedia, e em 68 eu fui convidado de novo para dirigir o Sarinha. E quando eu cheguei lá, aí eu comecei a planejar um hospital de grande porte. Por que um chama Sarinha, outro chama Sarão e chama Rede Sara? Porque, claro, a ideia começou com a dona Sara. Então tinha que ser pago o tributo histórico. Quando o grande hospital ficou pronto, em 80, então anos depois, né, a população passou a chamar o antigo de Sarinha e o grande de Sarão. E no projeto original a gente previa a expansão. E no governo Sarney foi decretada a Rede Sara, que não existia, nasceu por decreto. E aí ficou o desafio de implantá-la, né? Hoje eu quis que fosse Rede Sara em tributo à história, porque tudo tinha começado com o desejo dela, né? Hoje a rede comporta quantos hospitais? Brasília, 2, né? O Centro e o Lago Norte, que é a experiência mais nova e mais fascinante que a gente tem. Salvador, que foi o segundo da rede, São Luís, o terceiro, Fortaleza, o quarto, e Belo Horizonte, que era um hospital que pertencia à antiga Fundação das Pioneiras e foi reformulado para ser também um hospital de reabilitação. Agora, doutor Campos, de onde é que o senhor tirou esses princípios que norteiam o SARA? Eu vou tirar só 2 aqui, que norteiam o SARA, que chamam muita atenção do público. A primeira é de que o profissional que trabalha lá é dedicação exclusiva. Quer dizer, um médico lá, um neurologista, um ortopedista, ele não tem outro emprego. E o segundo é o princípio mais geral de que o serviço público pode ser de qualidade. E o SARA é conhecido pela excelência do atendimento, pela excelência das instalações, pela criatividade no tratamento. De onde é que o senhor tirou esses princípios? O senhor se inspirou também nesse curso que o senhor fez na Inglaterra? Como é que foi isso? Bom, primeiro eu tinha uma base, não é, de pensamento da família. Meu avô era um homem, um militante de esquerda, personagem Graciliano Ramos, nas Memórias do Cárcere. Ele claro que ele influenciou muito meu pai, meus tios, que eram professores também da Faculdade de Medicina. Meu pai não era médico, mas curiosamente meu pai terminou como diretor da Santa Casa do Rio de Janeiro, porque ele era um executivo e foi convidado para reerguer a Santa Casa. Então havia uma origem de compromisso com o resgate do direito de cidadania, trazido quase que da infância, né? Depois eu vi isso funcionar. Antes que a Margaret Thatcher se apaixonasse pelo Reagan e tentasse transformar a Inglaterra nos Estados Unidos, afundou com a ilha, tinha o Serviço Nacional de Saúde, que era uma potência. Era um serviço público que funcionava e trazia muito orgulho. Ele resultou de um pacto social.
durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, os operários não entrariam em guerra, em greve, mas depois de terminado, eles teriam que se ver a conhecer por welfare, que seria serviço público, basicamente educação, saúde, transporte e comunicação de qualidade, né? Então eu vivi essa experiência, eu vi um serviço público funcionar, trabalhei num serviço público, onde as pessoas diziam com orgulho: eu pertenço ao Serviço Nacional de Saúde. E depois, vivendo o Hospital Distrital, é bom que você saiba, começou a partir do plano de Henrique Bandeira de Mello como um hospital com tempo integral, dedicação exclusiva e salário justo, único. Com a inflação e a degradação salarial, e aí veio o bombom envenenado. Quer dizer, vocês podem compensar o salário cobrando consultas ou trabalhando por procedimentos. Naquele tempo, antes do INAMPS, tinha os IAPs, né? E eu vi médicos, a gente tinha um bloquinho que era uma folha amarela, uma azul e uma cor-de-rosa. E você escrevia o que você tinha feito, né? E eu vi o início da corrupção, que era colegas meus compravam aquele bloquinho e escreviam coisa que não tinha acontecido e entregavam na tesouraria, que era o chamado Pro Labore. Depois veio a clínica particular dentro do hospital. E eu fui o último a ficar em dedicação exclusiva. Eu e um urologista falecido, já Miguel Paz de Carvalho. E aquela coisa de usar a coisa pública, é como se eu pegasse essa mesa aqui, que pertence ao patrimônio do Senado, e levasse ela para casa. Eu não via diferença nenhuma nisso, né? Mas houve grande dificuldade em provar esse ponto de vista. Até que foi implantada a dedicação exclusiva na fundação, e como historicamente no Brasil as coisas acontecem, né? Começou com o serviço público direito, depois não deu certo, passou para as autarquias, depois não deu certo, passou para as fundações. Aí eu vi que aquele negócio já, com o sistema jurídico único na Constituição Nova, as fundações passaram a ter a lógica da administração direta, né? Que se chamou, é um sistema de administração direta, não tinha mais vantagem nenhuma sem a fundação. Não tinha autonomia que o nome fundação conferia. Era o sistema jurídico único, né? Quer dizer, houve a estabilidade, que eu sou contra, acho que estabilidade se dá por competência. Houve horário de trabalho definido, enfim, tudo que havia numa repartição pública passou a valer para dentro de um serviço de saúde. Quer dizer, como se eu chegasse às 4 horas da tarde, eu estava operando. Isso uma vez eu disse para um juiz, né, do trabalho, e terminou o meu horário, o que eu faço? Jogo o bisturi para o alto, deixa o paciente aberto e vai embora. Entendeu? Então, aí eu vi que só havia uma solução, que era criar um ente jurídico novo. E isso foi no governo Collor. Eu discuti isso com o presidente do TCU, que era o ministro Carlos Átila, e foi gozado porque ele falou: bom, a gente pode fazer uma lei, agora não chama advogado que vai atrapalhar. Aí foi criada uma lei para o SAR. Foi criada uma lei. Eu tinha que... Aí o ministro da Administração Pública era o João Santana. Ele falou: deixa que o presidente decreta. Eu falei: não quero. Eu quero que seja votado pelo Congresso. Mas aí o Congresso pode votar, né, contra, e aí está liquidado. Mas você não entendeu, Ju? Já está liquidado. E eu não vou administrar a decadência. Aí veio para o Congresso. E eu tive um grande apoio no Congresso, com uma articulação incrível, feita pelo Luiz Eduardo Magalhães na Câmara, e depois pelo presidente Sarney e um velho senador, Lorival Batista, no Senado. E passou por unanimidade. Hoje funciona por contrato de gestão. Aí a lei, público, né? A lei determinou que fosse estabelecido um contrato entre esse novo ente e a União Federal, representada pelo Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda
e na época da Secretaria de Administração, hoje Planejamento, né? E assim é feito, o contrato é renovado periodicamente com metas estabelecidas, plano de ação. A gente, com base nisso, faz o orçamento, envia ao Ministério da Saúde, corta, vem para o Congresso repõe, e aí a gente fica nessa batalha. Por que esse modelo que é de sucesso não é seguido em toda a rede pública? Eu vou pedir para o doutor Campos responder isso no nosso segundo bloco, porque o programa tem que fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com o Salão Nobre. Estamos retornando com o Salão Nobre, entrevistando hoje o doutor Aloísio Campos da Paz Júnior. Estão conosco também os jornalistas Rodolfo Lago, da revista Isto É, e Murilo Ramos, da revista Época. O Murilo terminou o primeiro bloco fazendo uma pergunta e eu gostaria que você repetisse para o doutor Campos. Claro. Doutor Campos, se o modelo do SAR é exemplar, por que ele não é estendido ao restante do sistema público de saúde? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço e sempre me fazem, né? Eu acho, basicamente, por várias razões. A primeira e a principal dela é falta de coragem. Porque se você está formando jovens, e isso faz parte da própria cronologia, você tem que avançar com um projeto sempre renovando, não é? Você não pode deixar ele envelhecer. Se você está formando jovem, você tem que dar exemplo. Não adianta você fazer um belo discurso se você não pratica aquilo, né? Então, acho que o primeiro obstáculo está situado em pessoas da minha geração, de uma geração atrás de mim, que não querem fazer a ruptura, ou tem medo de fazer a ruptura. Aquela coisa, eu vou abrir mão da estabilidade e depois se me mandarem embora. O que, na minha avaliação, é um equívoco, porque, por exemplo, você pega uma lista de grandes médicos ou médicos respeitados no Brasil, o que for, não precisa ser médico, né? O que vale ali é a competência, não é? E, dizer, independente da idade, a pessoa tem respeitabilidade e mercado de trabalho. Existem outras razões no Brasil que, aliás, é contraditório, porque você pega na lei brasileira, você pega um sujeito com 65 anos de idade, que ele está no clímax do seu pensamento, da sua formulação, né, da sedimentação do seu conhecimento, e manda ele embora para casa. Quando hoje a pessoa já tem plena saúde com 65 E aí desencadeia uma tremenda luta de poder naquele lugar que ele chefiava. Isso aconteceu em várias instituições brasileiras. Então eu acho que primeiro falta coragem. Coragem de quê? De você assumir a própria competência e romper com essa história de que você precisa da estabilidade. Mas, doutor Campos da Paz, queria só emendar uma questão com isso. Isso gerou muita polêmica alguns meses atrás, uma declaração do presidente Lula que ele dizia que a saúde pública brasileira estava próxima da perfeição com esse modelo aqui que nós estamos comentando e criticando. Eu queria que o senhor também aproveitasse e fizesse aí um diagnóstico do que o senhor acha da saúde pública brasileira. O senhor acha que ela está próxima da perfeição? Não, não acho, não. Eu acho que o presidente Lula tem uma visão muito exata, né, do que acontece com a população, principalmente a população pobre no Brasil. Agora já é classe média. Eu vou te dizer isso porque na inauguração da unidade avançada de Macapá, ele fez um discurso onde ele narrava as experiências dele ao longo da vida, basicamente na área de saúde, que era o que? A fila interminável, quer dizer, não é? A porta pantográfica, ele tem vivência própria, não é? Acredito que isso tivesse relacionado com algumas experiências que ele conheceu, mas não
Você não pode generalizar isso. Eu acho que a saúde brasileira, por causa do corporativismo, ela entrou em caos. Eu acho que tem um dado aí, que é um dado terrível, que é o dado do cinismo. Não é? Por que eu estudo? Eu estudo porque existe uma relação que é distorcida entre eu e a sociedade. Eu enquanto médico, e a sociedade. A sociedade acha que eu sei tudo. Se eu for fazer uma reflexão, quer dizer, eu não sei nada. Quer dizer, a gente tangencia o conhecimento. Né? Agora, com os avanços que ocorreram na virada do século, né, nós estamos mergulhando em profundidade. Mas eu vou pegar um exemplo, cérebro. Até há pouco tempo, quando a gente não tinha a ressonância magnética funcional, a gente pouco sabia sobre a capacidade extraordinária que o cérebro tem de se regenerar. Centenas e centenas, milhares de pessoas ficaram em terapias intensivas como vegetais, porque foram classificadas como irrecuperáveis. Né? O caso do Joãozinho é um, Joãozinho 31. Né? O que é importante, no caso, não é você, como dizia o Hipócrates, que eu acho que disse muitas coisas boas, mas também disse muita besteira, que é o restitutio ad íntegro. Se o sujeito tem uma lesão, não é? Quais são os valores? Como é que se poderia contextualizar esse homem? Eu vou usar de novo o exemplo do João 30. Qual é o valor maior para ele? Não é? Era desfilar, liderando a sua escola de samba. Não interessa como é que era. Se fosse num motociclo que a gente arranjou para ele, não interessa. Quer dizer, naquele momento ele estava reabilitado. Perfeito. Um Weber, por exemplo, o que ele precisava? Poder voltar a dar um show. Não é? Então, toda a reabilitação foi orientada no sentido de não julgá-lo pelo que ele não tem, mas julgá-lo pelo que ele ainda pode ter e fazer. Cada um deles. Essa é a área mais desenvolvida, digamos, do SARA hoje? Essa coisa da recuperação neurológica? Do sistema nervoso central, eu acho que ele se iguala a outros centros que mexem apenas com o sistema locomotor, se bem que nós somos muito conservadores, até por uma questão ideológica, porque a indústria de instrumental médico aterrissou e distorceu completamente o procedimento. Porque, por exemplo, você operar uma fratura, você ganha mais do que se você tratar conservadoramente, que foi uma das coisas que o INAMPS fez. E a iniciativa privada, gloriosamente, né, incorporou. Então há uma tendência muito grande ao intervencionismo, nós somos muito conservadores. O senhor é um crítico dessa alta tecnologia usada aleatoriamente na medicina. Eu não sou um crítico da tecnologia, eu sou um crítico do mau uso dela. Eu acho que quando ela é usada com finalidade de lucro, né, e ela frequentemente é usada com finalidade de lucro, ela faz mal, não faz bem. Uma outra coisa que é uma questão curiosa é o bias econômico, né? Se você entrar num supermercado, você pergunta, olhar para um determinado produto, você pergunta quanto custa. Você já entrou com uma distorção. Aquilo não custa, aquilo tem um preço, que é o custo mais o lucro. Né? Então, toda a lógica do sistema produtivo foi transferida para o setor de serviços. Então você fala, quanto custa uma operação? Quando você vai ver o custo real, que não é o preço, você vai ver que o custo é muito mais baixo do que o preço, né? Porque foi expurgado o lucro, né? Nós trabalhamos por custo, não trabalhamos por preço. Falando em custo, doutor Campos, o SARA é criticado. Nós aqui, repórteres que já fomos cobrir algum evento no Ministério da Saúde, a gente ouve no Ministério da Saúde, e eu até peguei, inclusive, aqui uma declaração do presidente do Conselho Federal de Medicina, também no mesmo sentido. Ele diz o seguinte: bom, com um dinheirão
que o SARA recebe, a rede SARA, até eu faço uma medicina de qualidade, primeiro mundo, como o Dr. Campos faz lá. A gente ouve isso com muita frequência na sociedade brasileira. Eu pergunto para o senhor, como é que o senhor responde? Aqui, está aqui, Edson de Oliveira Andrade. Pelo site oficial do Ministério da Saúde, podemos ver que em 2003 a rede SARA recebeu sozinha 245 milhões de reais contra 207 milhões de reais para todos os hospitais próprios. Sem dúvida, esse é um fator determinante para a excelência dos serviços prestados pela rede. Como é que o senhor responde a essa crítica, doutor Campos? Ou pelo menos o fulano aí reconhece a excelência. Já é alguma coisa. Agora, o que acontece é o seguinte, ele falou rede SARA. Nós estamos falando de 1.000 leitos e falando de 8 para 9 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Estamos falando de salários dignos em dedicação exclusiva. E não estamos falando de médico dirigindo para 3 ou 4 empregos, e como dizia um amigo meu, que era professor da Universidade de São Paulo, nos quais ele entra de costas para sair mais rápido. E também não estamos falando da porta pantográfica e do cinismo, não é, que faz com que você faça uma omissão de socorro e larga um pobre na porta do hospital morrendo e vai para o teu consultório ganhar dinheiro. Quando o hospital público está em greve, o teu consultório não está. Os hospitais particulares não estão em greve. E eles funcionam com as mesmas pessoas. Provavelmente esse cidadão aí tem 2 ou 3 empregos. Daí a raiva, que está relacionada com a pergunta que você fez. Falta coragem para virar a mesa. É isso. O custo, o senhor defende que o custo do SARA é menor, ao contrário. Eu defendo não, quer dizer, as várias auditorias que foram feitas, inclusive auditorias privadas, mostraram que ele é mais barato. E tem uma coisa, quando você fala em custo, esse valor que o cidadão deu aí, né? Isso era do ano retrasado. Não. Né? Esse valor é o valor que o Ministério da Saúde repassa. Mas, se você pegar um hospital universitário, ele recebe, além disso, o pagamento do pessoal é pela universidade. Além disso, ele recebe recursos, né, de fontes diversas, né, inclusive recursos de clínicas particulares que funcionam lá dentro e pagam para funcionar lá dentro, e além do mais, os profissionais podem exercer a clínica particular por determinação do próprio Ministério dentro dos hospitais públicos. É a mesma coisa que eu abrisse uma firma de consultoria aqui dentro do Senado para ensinar o senador a fazer discurso. Entendeu? Quer dizer, essa coisa constrangedora, que, diga-se de passagem, não é peculiar à medicina brasileira, não. Na medicina brasileira é mais patética, né? Mas existe em todo lugar do mundo. Na antiga União Soviética se cobrava consulta, tá? Na China se cobra consulta, tem consultório particular, tá? Só no Vietnã não tem. Bom, nos Estados Unidos é um horror, 40 milhões de americanos não têm assistência médica, não tem nenhum dia. Sabe o que eles fazem? Eles fazem a mesma coisa que o pobre brasileiro, eles vão às 3 horas da manhã para o pronto-socorro. Lá, como a omissão de socorro é impensável, porque vai dar uma indenização que não está no gibi, aí o cara atende o sujeito. Então o que ele faz? Ele aumenta o custo da internação eletiva para compensar a não omissão do socorro no pronto-socorro. Aqui você fecha a porta pantográfica na cara do pobre coitado. Outra crítica que se ouve vez por outra aí com relação ao SARA é que as pessoas dizem o seguinte: se o SARA tivesse pronto-socorro, se tivesse que atender ali politraumatizado, recém-chegado de um acidente, não manteria esse padrão de excelência que tem. Se eu pusesse uma banda de Caruaru para tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven, né? Toda a rede SARA foi planejada para ser uma rede quaternária de reabilitação. Quer dizer, o projeto de arquitetura, a lógica, o treinamento das pessoas e tudo isso, não é para atender traumatismo agudo, nem o bêbado do sábado à noite. Ela tem que ser de excelência na última etapa do processo, que é de reabilitação. Isso é uma coisa pérfida, né? Porque todo mundo sabe, né, que a rede foi planejada para ser uma rede de hospitais de reabilitação e tem esse nome. Agora, quando um desses cidadãos
tem um problema grave, né? O pai ou a mãe ou o papagaio do pirata que for tem um AVC, para onde é que ele corre? Ele quer o melhor serviço. Né? Aí é que está. Volta e meia estão lá. Doutor Campos, eu não tenho medo da corporação, não. O SARA consegue atender hoje, por ano, quantas pessoas? Há uma demanda? São 1 milhão, o número está ali. 1 milhão, aquele negócio de número, né? 1.467.530 doentes por ano, né? E são realizadas mais de 18 milhões de atividades. Uma atividade implica, por exemplo, um raio-x, uma consulta, um exame de sangue. Esses 1,5 milhão em números redondos geram 18 milhões de atividades na rede, né? Existe um comentário corrente de que muitas pessoas que gostariam de ter acesso ao SARA não conseguem. Existe alguma previsão de uma perspectiva de aumentar o número de atendimentos? Olha, eu não planejei a rede SARA para resolver os problemas da medicina brasileira. Ela não pode sozinha, ela foi feita para servir como um modelo de que aquilo pode ser feito, a partir dos princípios ideológicos que estão na parede. Né? Agora, evidentemente que com o colapso que ocorreu na assistência médica no Brasil, você tem pessoas, quer dizer, com os problemas mais variados que procuram a rede SARA. Né? Por exemplo, uma pessoa teve um parente atendido lá. Né? Ele foi bem atendido. Nós estamos com 98% de aprovação em ótimo. 98%. Bom, aí a filha ou o filho tem um outro problema qualquer que não é da nossa área, corre para lá. Entendeu? E não compreende que... Quer dizer, se a qualidade do restante do serviço de saúde fosse melhor, a demanda em cima do SARA não seria tão grande. Não tem dúvida. Quer dizer, essa demanda, né, esse aumento da demanda está sendo diretamente proporcional à falência da assistência médica no Brasil. E diga-se de passagem que os vários governos que se sucederam, tá, não tem nada a ver com isso. Não é? Eles investiram, jogaram dinheiro. O que tem a ver com isso é a mentalidade do médico que não mudou. Ele continua com a cabeça de um profissional liberal, quando na verdade, né, o progresso, na América também é assim, o progresso da medicina demandou que ele se institucionalizasse. Ora, se você vai se institucionalizar, a tua lógica de trabalho é diferente. Você não pode trabalhar como profissional liberal dentro de um setor público, não faz sentido. Né? Essa dualidade, né, eu diria esse incesto, é que gera decadência. Você não pode atribuir a nenhum governo a culpa. Bom, o Salão Nobre vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. O Salão Nobre retorna hoje entrevistando o Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, cirurgião-chefe da Rede SARA de Hospitais de Reabilitação. Estão conosco também o jornalista Rodolfo Lago, da revista Isto É, e o jornalista Murilo Ramos, da revista Época. Dr. Campos, vamos falar um pouquinho da sua filosofia de trabalho. O que todo mundo reconhece é que o SARA é o que é muito dada a sua forma de encarar a medicina. O senhor, por exemplo, tem uma afirmação de que o caráter de um médico se forma antes deles fazer o curso de medicina. E também o senhor valoriza a opinião do paciente, né? É um conceito que faz parte do seu trabalho. E o senhor lançou um livro recentemente chamado Tratando Doentes e Não Doenças, né? Ou seja, a valorização da pessoa que está ali na frente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desses conceitos que estão por trás do seu trabalho e do que o senhor passa para a sua equipe. Eu aprendi com os meus maiores, né, que você, na verdade, não aprende medicina na faculdade. Você tem apenas algumas noções básicas, enfim. É como se fosse um beabá, né? E você
passa a praticar esse beabá, e se você for atento, você vai aprendendo ao longo da vida, no curso, pela sequência de eventos. Qual é a questão principal? É o processo decisório, que reúne, que implicita uma série de variáveis. Se você ouve, né, as pessoas e procura contextualizar cada pessoa, não é, com o sofrimento que ela tem, não é, e chegar a alguma conclusão para poder minimizar esse sofrimento, eu acho que você acerta mais, não é? Quer dizer, de uma maneira banal, não é? Ficou com aquela história de cada caso é um caso, não é nada disso. Quer dizer, a história é que se você não respeitar o contexto em que cada pessoa vive, os valores dessa pessoa, o que na verdade ela quer, a qualidade de vida que você procura de uma maneira ou de outra restaurar, você não é um bom médico. Quanto à questão enfim, de que a personalidade imprime uma diretriz, né, no plano institucional, e isso é verdade, né? Você tem que ter um chato de plantão, né? Agora, se você, como eu disse antes, não pratica o discurso, não há jovem que te siga, porque a outra coisa que você aprende com o convívio com o jovem. Você fica uma espécie de aprendiz permanente, né? Você tem que guardar uma criança dentro de você, né? Você tem que estar sempre pronto a ouvir, né? Porque você tem sempre o que aprender. Se você pegar textos, né, de literatura do século XVII, você vê essas questões levantadas. E a questão de ouvir o doente, né, ela passou a ser estigmatizada a partir de Hipócrates, porque é de Hipócrates um conceito de que se o doente questiona, não é, o médico, isso é uma ofensa inominável. O Hipócrates falou muitas coisas interessantes, como, por exemplo, se uma mulher para de menstruar e aumenta a barriga, provavelmente ela está grávida. E passou para a história com essa história, né? Agora, ele foi o primeiro que falou isso, então... Agora, ele falou outras coisas também, que são importantes, né? Agora, afinal de contas, falar em medicina hipocrática no século XXI é um negócio meio, né, fezandê, né, para usar uma expressão demodê também, né? Agora, não que o cara não tenha tido um valor extraordinário, tem, agora ficar falando esse besterol. Agora, eu acho que respeitar o indivíduo, fundamentalmente o indivíduo, não é? Os valores daquele indivíduo, e procurar ter empatia. Você não deve tratar quem você não gosta. Isso eu aprendi com meu avô. Ele falou, eu não ia ser médico, eu ia ser engenheiro. Então ele falava uma opção de coisas que provavelmente ele não falava para meu primo que foi médico. Ele dizia, meu filho, se você estiver na tua sala e chegar alguém que você não goste, se você não foi bem com ele, não trata, que você vai fazer mal. Ou então faz um esforço para aceitá-lo tal como ele é, que aí você faz bem. Essa questão da empatia é o fio da navalha entre a medicina de ponta e o charlatanismo. É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, esse humanismo se perdeu, né, doutor Campos? Se perdeu em tudo, né? Quer dizer, virou uma coisa demodê, né? E está aí, né, quer dizer, o efeito estufa, né? O Bush não querendo assinar o protocolo de Kyoto, que já está superado, já não vale mais, né? Quer dizer, e uma visão catastrófica que existe em relação ao futuro do universo, do mundo, né, especificamente. Se a gente não der uma virada, que é basicamente uma virada humanista, o que é isso? É respeitar
o homem, não é? Respeitar a natureza, não é? Nesse respeito... Isso daí é uma coisa que eu tenho sempre em mente. Nenhum ser é igual. Se você, e a base da minha filosofia de trabalho, se você olhar para uma árvore e procurar as folhas dessa árvore, você não vai encontrar uma folha igual à outra. Quer dizer, o que caracteriza a natureza, e nós fazemos parte dela, é a diversidade. Toda vez que o homem quis a uniformidade, gerou o nazismo, ou coisas semelhantes, né? Daí que vem racismo. Essa sua ideia também de combate ao preconceito contra a pessoa que tem uma deficiência física, que o senhor fala muito disso também, né? Quer dizer, da pessoa que tem um defeito físico, uma dificuldade de locomoção, uma coisa, é encarada como um extra, né? No grupo, né? Ou não. Ou não. Porque com uma visão meio maluca da sociedade, com essa valorização de minorias, de repente, o cara que tem uma incapacidade qualquer, ele passa na frente daquele que não tem. Com mesma nota, o que eu sou contra. Mas é uma aceitação da diversidade, né? Mas eu acho que incapacidade não é currículo vitae. Como cor também não é currículo vitae. O senhor diz para as cotas? Cota para deficiente e cota para negro? Porque eu acho que isso também é uma forma de preconceito. Claro. Quer dizer, o que não quer dizer que a gente não tenha racismo no Brasil, tem, e tem muito, não é? Mas você, de repente, carimbar esse racismo, eu acho que é um equívoco muito grande. Aliás, raça, não é? Desde que os antropólogos franceses foram, todos eles queimados em forno crematório pelo Hitler, quando ele chegou em Paris, né? Ele pegou todos os antropólogos franceses do Museu do Homem e torrou tudo, mandou para Auschwitz. Por quê? Porque no Museu do Homem, lá no trocadeiro, tinha escrito uma frase, e no final é inexorável, todos são iguais, né? Bom, isso era inaceitável pelo nazismo, né? Eu acho que todos são iguais. Agora, você ascende dependendo de quê? Justiça social, não é? Oportunidades iguais, e quem for melhor, vence, não é? Você tem N exemplos, quer dizer, quer ver um exemplo de um cidadão que é ministro? O Gilberto Gil. Ele é ministro porque ele fez uma carreira brilhante de compositor e cantor, ou ele é ministro e ficou marcando, né, de alguma maneira, a cultura brasileira, principalmente na fase inicial dele, que eu acho muito boa, né? Ou porque ele é de cor, né? Enfim, N exemplos que você quiser. O chefe do Estado-Maior americano, o Colin Powell, ele foi para lá porque ele era um bom general ou porque ele era de cor? Condoleezza Rice também, né? Condoleezza Rice, Eu não concordo com nada que ela faz, mas é uma mulher porreta. Eu tiro o chapéu para ela, porque eita mulher porreta. Doutor Campos da Paz, eu queria comentar com o senhor um pouco a questão aí da tecnologia. Eu fiquei muito impressionado com aquela mão eletrônica, biomecânica, não sei como é que se chama, que o senhor desenvolveu, numa moça que não nasceu sem mão. Que me lembrou imediatamente do homem biônico que eu via quando era criança, né? E eu queria que o senhor um pouco nos dissesse assim, o que esse projeto aí para o futuro próximo em termos de tecnologia nessa área, quer dizer, o que nós vamos ver aí adiante? A grande descoberta foi fundamentalmente relacionada com os avanços que nós fizemos em relação, quer dizer, nós, que eu digo a comunidade científica, fez em relação ao conhecimento do cérebro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ao conhecimento de uma coisa chamada plasticidade neuronal. Antigamente se considerava que se o indivíduo perdesse uma parte do cérebro, infinito, né? Hoje a gente sabe que o próprio cérebro descobre caminhos alternativos. Tem um trabalho muito interessante que deu honoris causa para uma moça que trabalha comigo desde menina, que é a doutora Lúcia Braga, que ela fez uma prova entre letrados e iletrados. Como eles pensavam? Professores universitários e iletrados, pedreiros, carpinteiros. Então, determinadas questões
de aritmética eram colocadas. Bem, por exemplo, 30 pessoas no Maracanã, é muito ou é pouco? Bom, um universitário usava as áreas de abstração no cérebro, que já são bem conhecidas essas áreas, usava as áreas de abstração. Ele falava pouco. Um iletrado pensava um pouco, estava usando a área da visão, depois de planejamento. O que ele estava fazendo? Ele estava botando 30 caras dentro do Maracanã. Aí ele respondeu, é pouco. Aí você perguntava, 30 pessoas no Volkswagen, é muito ou é pouco? E por aí ele ficava planejando, visualizando, né, abstratamente, 30 pessoas entrando, entendeu? E hoje a gente sabe que isso é uma prova contundente. O resultado era o mesmo, o caminho que era diferente. O caminho que era diferente. Isso é uma prova contundente de que você pode pegar uma pessoa jovem e transformá-la num indivíduo altamente qualificado, né? Eu acho, de certo modo, né, a trajetória do presidente Lula prova isso. Você tem outros exemplos também, né? Você tem, em toda a história da humanidade, você tem exemplos assim. Mais recentemente, você tem até o Lech Walesa, né, que veio da mesma origem, foi lá. Foi presidente. Né? Quer dizer, teve a oportunidade de aprender, aprende com erro também, faz besteira, mas aprende. Isso vai permitir essa substituição ou acréscimo, digamos, de órgãos que faltam, é isso? Para responder a pergunta dele, o que ela perdeu não foi o cérebro, nem as áreas que vão comandar o movimento. O que ela perdeu foi a mão. As áreas que vão comandar o movimento estão lá. Bom, se você... E elas mandam estímulos de uma maneira anárquica, porque sobrou do membro. Certo. Você capta esses estímulos e treina ela através de um software. Estou falando ela porque a primeira foi uma menina. Treina ela através de um software a comandar movimentos. Então você consegue aquilo que não é o homem biônico. Que o homem biônico era o homem robótico, aquela coisa grotesca, né? Você consegue que o movimento seja modulado, ou seja, ele tenha velocidade, a força seja controlada e haja harmonia. Bom, o que permite que ela pegue um copo de vidro ou um copo de plástico sem amassar. Bom, isso está numa fase inicial, está publicado já, e agora nós estamos na segunda etapa com 16 crianças que nasceram sem o membro, sem a mão ou sem o antebraço e tudo, mas já está demonstrado que as áreas que comandam estão lá no cérebro. E mais, não só ela sabe... O senhor diria que em tese basta o cérebro? Hã? O senhor diria que em tese basta o cérebro? Quer dizer, em tese seria possível só com o cérebro se comandar um corpo totalmente mecânico, digamos, em tese, num futuro... Não chegaria tanto. Science fiction. Aí seria desumano. Uma coisa importante é que você não pode despojar o indivíduo da qualidade humana. Não é? Perfeito. Quer dizer, pela pessoa não ter uma mão, você coloca uma mão mioelétrica, no caso, não é? Ela não perdeu a condição humana, né? Claro. Enfim. E, inclusive, eu sempre aconselho eles que, principalmente na adolescência, quando vão à festinha, quando vão... Usa aquilo em casa, para atividade de vida diária. Agora, quando vão em público, né? Principalmente uma menina, não bota aquele negócio não. Sabe por quê? Porque tudo quanto é idiota, entendeu? Já está afastado a priori. E a pessoa que vai se aproximar afetivamente da menina é alguém que gosta dela tal como ela é, com ou sem mão. E não alguém que vai apreciar o espetáculo. Doutor Campos, para terminar a nossa entrevista, eu queria que o senhor comentasse um pouco a campanha que o SARA tem feito, até por pesquisas que faz com seus pacientes, contra a violência na sociedade. Seja a violência no trânsito, seja a violência da bala que lesiona uma medula, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque, segundo os dados, é uma parte bastante considerável, cerca de metade, né, dos pacientes que
vão se tratar no Saara são vítimas da violência. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Antes eu queria falar uma coisa, se me permite, que era o negócio da raiva, porque deu certo, né? Isso está relacionado com o Macunaíma do Mário de Andrade, né? Quer dizer, qualquer coisa que dá certo, Nelson Rodrigues explorou muito bem essa. Qualquer coisa que dê certo, né, você cai naquela história, ai, que preguiça, entendeu? Que é o anti-herói do Macunaíma. O que a gente falava no segundo bloco, o trabalho do Saara desperta essa polêmica aí junto à comunidade de saúde. Mas quem lê o Mário de Andrade entende isso. Agora, a questão da violência, que é a violência urbana, diga-se de passagem que carro mata muito mais do que revólver, mas imensamente mais, né? Está basicamente relacionada, primeiro, com a perda do conceito de cidadania, quer dizer, que é a perda do respeito humano. O garoto monta em cima do automóvel que do pai, sai feito um maluco, atropela, né? Pô, a gente chegou num momento da sociedade brasileira onde você toca fogo em mendigo, né? Então o que você quer mais do que isso? Bom, primeira, violência urbana, tráfego. De onde vem isso? A violência urbana como um todo, ela vem da injustiça social, basicamente. Ela vem de uma diferença brutal, não é? Entre os menos favorecidos e a minoria da sociedade que tem acesso ao consumo. Você precisa ver que na história da humanidade, quando uma minoria tinha acesso ao consumo e a maioria, consumo esse fosse qual fosse, e a maioria não tinha, era o gentil, né? Essa maioria tentava destruir essa minoria. E o rebote era a minoria botar os portões da Tulheria abaixo, né? E criar a Revolução Francesa. Eu acho que a gente está vivendo no mundo todo, né, principalmente nos países ditos emergentes, que eu não sei bem o que é isso, quer dizer, parece que você mergulhou o Brasil no Oceano Atlântico e botar a cabeça para fora. Né? Ele está emergindo. Uns nomes que inventam, né? O país não é um submarino. O que é o Brasil para o senhor? Como é que é o Brasil para o senhor? Eu acho o Brasil um país extraordinário. Pô. Ele resiste, né, a um festival histórico de incompetência, não afundou ainda, né? E tem uma capacidade de realização, e aí eu acho que vai uma espetada minha nos meios de comunicação. Você liga a televisão na América, só tem coisa boa. Você liga a televisão na Inglaterra, só tem coisa boa. Na França, só tem coisa boa. Liga a televisão, no Brasil é um filme de terror. A mulher esfaqueou o marido, né? Tocou fogo não sei aonde. E as coisas boas que acontecem nesse país. Tem tanta gente fazendo coisa boa, meu Deus. Tanta gente se esforçando, querendo tocar o país para frente. E com visões diferentes de mundo, não interessa. Quer dizer, uma visão mais capitalista, uma visão mais socialista, não interessa. Quer dizer, eu acho que a grande maioria do povo brasileiro quer um país. Eu acho que esse país vai surgir, ou melhor, está surgindo. Eu tenho uma convicção absoluta disso. E o meu trabalho, não é dentro de um setor limitado, contribuir para que isso, quer dizer, olhando para o futuro, não é? Eu acredito na transcendência. Nenhuma sociedade é suicida. O homem é suicida. Agora, toda a sociedade, quando chega na 1/10 hora, ela derruba o muro. E faz alguma coisa coletiva positiva, né? Bom, nós